Senhoras e senhores, no programa de hoje nós vamos abordar alguns assuntos que me parecem uma espécie de reflexão filosófica, cultural filosófica, que é a respeito do direcionamento que nós, brasileiros, eventualmente, estamos dando para todo um contexto que envolve a caldo cultural e civilizatório da nossa gente, do nosso povo. Eu lembro quando eu era bem jovem que havia um programa americano chamado Papai Sabe Tudo. Lá depois da Segunda Guerra, acredito que foi quando começou o programa, que era um seriado em que um pai de família orientava os filhos a respeito de vários assuntos, os mais variados. Tinham filhos de toda a idade, exatamente para proporcionar assuntos correspondentes a cada geração, a cada momento do crescimento de cada filho. E era um programa de uma aceitação nos Estados Unidos de ponta a ponta, norte, sul, leste, oeste. Um programa de extrema captação de público. Por quê? Porque valorizava ali os princípios formadores da cultura americana, aquela ideia do sonho americano, da realização e ao mesmo tempo da família, com seus princípios, os seus elementos que compõem a estrutura da família. A família é composta de estruturas que são essenciais ao homem, na sua formatação, na sua formação, na sua elevação, tanto espiritual, religiosa, como no próprio meio em que ele vai se inserir futuramente. Ali está a célula principal, aquela que forma o caráter, que desenvolve o ser como algo importante na sociedade como um todo. Sempre que isto aconteceu, que é este Papai Sabe Tudo, nasceu do pós-guerra, onde havia uma frustração americana por vários resultados da guerra, entre outros tantos, a violência com que a guerra submete todo mundo, e ao mesmo tempo o resgate que precisava ser feito dos valores humanos essenciais, imprescindíveis, que são valores que elevam o homem, não só espiritualmente, como elevam o homem também na sua caminhada pela terra. E isto é típico do americano. Isto o americano faz com muita galhardia, com muita competência, e sempre os filmes americanos, só para encerrar essa primeira observação que eu faço, eles procuram o final feliz. O final feliz é o recado de que o bem prevalece sobre o mal, que aquele que tem a conduta aparentemente desvalorizada por questões de valores outros que menosprezam aquele valor que é o bem, ao fim se sobreponha. Isto é o que deve ser capitaneado, deve ser fortalecido, deve ser elevado em qualquer espécie cultural, eu imagino, dentro de um caminho filosófico. Por exemplo, cultura de valores, cultura teatral, trazendo coisas dessa natureza, e assim por diante. É a cultura. Se tu alimenta o lobo mau que tem em ti, ele vai prevalecer sobre o lobo bom que tu também tens. Como é que tu enfrenta essa visão filosófica desse assunto? Não, doutor Tito, isso é bastante profundo, né? A gente, no Brasil aqui, vive justamente o papel inverso do que a gente vê nesses filmes americanos, nesses seriados americanos, e que enfatizam justamente as qualidades, né? Qualidades boas, qualidades cristãs, judaico-cristãs, né? Da nossa civilização. E parece que aqui no Brasil a gente tem um fetiche aí pelo bandido,
né, pelo mau caráter, né? Então a gente glamoriza o traficante, glamoriza as relações familiares que não dão certo, né? A gente gosta de ver pai apanhando de filho, a esposa traindo o marido, né? E assim vai. Os temas das novelas brasileiras, por incrível que pareça, eles adoram abordar esse tema, que é justamente da desconstrução da família brasileira, né? Aquilo que é a célula máxima, né, de qualquer sociedade, de qualquer civilização, é o ataque que as novelas, que os filmes brasileiros justamente utilizam, né? É nesse ponto aí de destruição daquilo que nós temos de mais precioso, né? E o final feliz sempre é do bandido, né? Nunca é uma guerra, né, que se dá ali entre o bem e o mal, onde no final o mocinho é o que vence. Não. No nosso contexto, né, é o bandido ganhando do mocinho. É o policial se dando mal e o bandido fugindo com todo o dinheiro, né? E essa desconstrução é o primeiro princípio, né, do socialismo, né, do comunismo, que é primeiro destrói a família, né, depois destrói a educação e, por fim, destrói a propriedade, né? Então, a gente está nesse caminho aí de perder tudo que nós temos de bom na nossa sociedade. Perfeitas observações. E o curioso, que eu lembro agora do final daquele ator infantil e juvenil, diria, do filme Pichote. Lembra do Pichote? Sim. Ele acabou morto, executado, traficante. Se não me engano, estava até escondido embaixo de uma cama, quando foi executado. O Pichote, um filme que foi até premiado. Temos outros, por exemplo, Cidade de Deus, que de Deus não tinha nada, aquelas cidades. Tropa de Elite, todos os filmes até premiados do nosso cinema, com raras exceções, que aqui o nosso Quatrilho foi uma exceção. Todos eles glamorizam e ao mesmo tempo elevam a condição do bandido, do marginal, colocando ele como uma consequência, vamos dizer assim, de uma sociedade capitalista, e subliminarmente, evidentemente, uma sociedade capitalista que criou aquelas condições para que aquelas figuras, né, predominassem. E todo o meio cultural nosso, por isso que talvez o Bolsonaro tenha sido um pouco rigoroso em liberar verbas para a cultura. Porque tudo que vem da cultura nossa, nacional, é triste dizer essa verdade. Eu vejo filmes argentinos maravilhosos, filmes indianos excepcionais. Como eu gosto de cinema, eu vejo todos, alemães, italianos, e todos têm uma forma bonita de fazer cinema, sem precisar elevar aquela coisa ruim, negativa, e que ao mesmo tempo choca. E por chocar, provoca talvez até uma certa empatia. Então é fundamental que nós nos debrucemos sobre aquela frase lapidar e excepcional de Nelson Rodrigues. Nós temos complexo de vira-lata. E agimos como vira-lata. Nós não queremos ter um sangue pedigree, um DNA pedigree no meio cultural, no meio de qualquer atividade nossa que implique, de certa forma, numa consciência universal e coletiva. E vejo filmes argentinos, agora há pouco, uma história real que aconteceu lá, eu vi um filme excepcional, que é El Patrón, Radiografia de um Crime. Uma história verdadeira, mas contada sob uma ótica excepcionalmente brilhante. Trabalhou nesse filme até pessoas que eu não conhecia, atores que eu desconhecia, de uma capacidade de interpretação excepcional. E um filme que cativa do começo ao fim,
sem precisar fazer nenhuma apelação. Quando o brasileiro vai fazer um filme que tenha algum conteúdo, por exemplo, de sexualidade, filme romântico, uma coisa parecida, ele consegue fazer com que aquele ambiente de emoção, onde verbera ali, né, fermenta aquela ideia da sexualidade, ele consegue fazer aquilo uma pornografia horrorosa. Vulgariza o sexo e transforma o amor numa coisa desvalorizada, né? Completamente. Ele consegue fazer aquilo que se diz aqui, avacalhar. Aquilo que era nobre, bonito e elevado, ele consegue pôr para baixo. Isso parece proposital. Então essa minha observação eu faço para que nós, daqui para frente, caminhemos para mudar essa ideia e começar a permear aqui e acolá em todas as áreas da comunicação, da ciência, da cultura, especialmente da cultura, e levar esses valores, né, que são formadores do homem de bem, que é aquilo que o nosso partido sempre primou por preservar: a liberdade, a família, propriedade privada, Deus e a pátria.